Eu vou começar com uma verdade que me envergonha admitir. Eu já aceitei muito menos do que eu merecia. E o pior, eu fazia isso sorrindo, dizendo que estava tudo bem, dizendo que eu era de boa, dizendo que eu não era exigente, mas no fundo eu estava me diminuindo. Eu aceitava mensagens frias de alguém que eu tratava com intensidade, aceitava salário abaixo do que eu sabia que podia entregar, aceitava desrespeito disfarçado de brincadeira, aceitava promessas vagas no lugar de compromisso real. E eu chamava isso de maturidade. Eu dizia que era compreensivo, que ninguém é perfeito, que eu não queria cobrar demais. Mas a verdade, eu tinha medo de perder a pessoa, medo de perder a oportunidade, medo de ficar sozinho. Então eu abaixava o padrão. Lembro de um relacionamento específico. Eu me esforçava, eu estava presente, eu ouvia, apoiava, fazia planos. Do outro lado, respostas demoradas, falta de clareza, prioridade sempre duvidosa. Eu percebia, não sou ingênuo, eu via os sinais, mas eu racionalizava. Ela está ocupada. Eu também não sou perfeito. Não vou pressionar. Eu tinha medo de fazer a pergunta que poderia mudar tudo. Isso aqui está equilibrado? Porque se a resposta fosse não, eu teria que agir. E agir significava arriscar perder. Então eu ficava aceitando menos. E não era só no amor. No trabalho, eu fazia além do que era pedido, entregava antes do prazo, resolvia problemas que nem eram meus. E quando vinha o reconhecimento, genérico, às vezes inexistente, eu sentia aquele incômodo interno, aquela voz dizendo: você vale mais que isso. Mas outra voz respondia: calma, seja paciente, não é hora de exigir. Eu sempre achava que ainda não era a hora. Eu me comportava como alguém que precisava provar valor antes de reconhecê-lo. E isso é perigoso, porque quando você age como se valesse menos, o mundo aprende a te tratar assim. Eu aceitava convites de última hora como se fossem prioridade. Aceitava tarefas acumuladas como se fosse normal. Aceitava silêncio como se fosse paz. Eu confundia a ausência de conflito com respeito. Eu achava que ter padrão alto era ser difícil, que impor limite era ser grosso, que querer reciprocidade era carência. Olha como a mente distorce. Eu tinha medo de parecer exagerado, então eu me tornava insuficiente. Teve um momento específico que me marcou. Eu estava esperando uma resposta importante, pessoal e profissional ao mesmo tempo. Aquele tipo de mensagem que define rumos. O tempo passava e nada. Eu olhava o celular a cada 5 minutos, sentindo aquela ansiedade leve, constante, corroendo. Eu me sentia pequeno por depender daquela resposta. Pequeno por esperar. Pequeno por não ter clareza. E ali eu percebi algo incômodo. Eu estava colocando meu valor na mão de alguém que nem estava preocupado com isso. Isso dói, porque a verdade é que aceitar menos não acontece de uma vez. É gradual. Você tolera uma coisa pequena, depois outra, depois mais uma. E quando percebe, você já está negociando o mínimo. Eu dizia que era flexível, mas era inseguro. Eu dizia que era compreensivo, mas era carente de validação. Eu dizia que não precisava de muito, mas no fundo eu precisava sim, só tinha medo de assumir. E quanto mais eu aceitava pouco, mais minha autoestima se adaptava ao pouco. Eu começava a acreditar que talvez eu realmente não merecesse tanto, que talvez fosse pedir demais, querer respeito, clareza, reconhecimento, reciprocidade. Esse é o perigo. Você não começa acreditando que merece pouco. Você aprende. Aprende quando tolera, aprende quando se cala e quando se ajusta para caber. E cada ajuste vai te diminuindo. Eu me ajustava para caber em agendas, para caber em expectativas, para caber em ambientes onde eu não era prioridade. E depois me perguntava por que me sentia invisível, porque eu estava agindo como invisível. Essa foi a primeira ficha que caiu. Ninguém precisa te diminuir quando você já faz isso sozinho. E ali começou a nascer uma pergunta incômoda que eu evitei por anos. Se eu continuo aceitando menos, será que no fundo é isso que eu acredito que mereço? Essa pergunta me atravessou, porque ela tira a culpa dos outros e coloca a responsabilidade em você. E assumir isso
Não é confortável, mas foi o início da mudança. O preço de aceitar menos não vem com boleto visível. Ele vem em silêncio, vem na forma de autoestima corroída, vem na forma de ansiedade constante, vem naquela sensação estranha de estar sempre quase sendo valorizado. Mas não totalmente. Eu demorei para perceber que cada vez que eu tolerava algo abaixo do que eu realmente queria, eu estava ensinando meu cérebro que aquilo era suficiente. E o cérebro aprende rápido. Se você aceita a resposta fria, ele entende que frieza é normal. Se você aceita desrespeito leve, ele entende que desrespeito é tolerável. Se você aceita esforço unilateral, ele entende que amor é desequilíbrio. E aí começa a autossubestimação. Eu comecei a me policiar para não exagerar, para não ser intenso demais, para não cobrar demais. Eu diminuía minhas expectativas antes mesmo de expressá-las. Teve uma situação profissional que escancarou isso para mim. Eu estava há meses entregando acima da média, resolvendo problemas que ninguém queria pegar. No fundo, eu esperava reconhecimento concreto. Quando chegou a avaliação, veio um elogio genérico e nenhuma mudança real. Eu sorri, agradeci, disse que entendia, mas por dentro eu senti algo quebrar. Não porque eu não tivesse sido reconhecido como eu queria, mas porque eu não falei nada. Eu saí daquela conversa me sentindo pequeno, não por causa da empresa, por causa de mim. Eu não tinha coragem de expressar meu valor. Eu esperava que adivinhassem, e essa expectativa silenciosa é cruel, porque quando o mundo não responde como você espera, você interpreta como confirmação de que talvez não seja tão bom assim. E a identidade vai se moldando. Eu comecei a perceber um padrão. Eu estava sempre tentando ser fácil de lidar, sempre tentando ser o compreensivo, o paciente, o que entende o lado do outro. Mas quem estava entendendo o meu lado? Eu não. Eu negligenciava minhas próprias necessidades para evitar conflito. Eu aceitava agendas lotadas com bites chatos, relações rasas, porque tinha medo de parecer exigente. Eu tinha medo de ser visto como difícil. Mas existe uma diferença enorme entre ser difícil e ter padrão. Eu confundia as duas coisas. E quanto mais eu aceitava pouco, mais eu me acostumava com pouco. Isso é perigoso porque a adaptação humana é poderosa. Você se acostuma com quase tudo. Você se acostuma a não ser prioridade. Você se acostuma a não ser ouvido. Você se acostuma a não ser reconhecido. E quando alguém finalmente te trata como prioridade, parece estranho, quase desconfortável. Eu vivi isso. Quando alguém começou a me tratar com clareza, presença e respeito real, minha primeira reação foi desconfiança. Eu estava tão acostumado a migalhas que o mínimo saudável parecia exagero. Olha o nível da distorção. Eu precisei encarar uma verdade dura. Aceitar menos estava diretamente ligado à forma como eu me via. Eu dizia que queria mais, mas no fundo eu não tinha certeza se merecia. E merecimento não é arrogância, é alinhamento. Se você entrega dedicação, merece dedicação. Se você oferece respeito, merece respeito. Se você trabalha com excelência, merece reconhecimento justo. Mas para exigir isso externamente, você precisa acreditar internamente. E eu ainda não acreditava totalmente. Eu estava preso na mentalidade de escassez. A minha mente dizia: não tem muita opção. Se você exigir demais, vai perder. Melhor garantir isso do que arriscar ficar sem nada. Essa mentalidade mantém você em ambientes medianos por tempo demais. Eu ficava em relações mornas porque tinha medo da solidão. Ficava em situações profissionais limitadas porque tinha medo da instabilidade. Ficava calado porque tinha medo da rejeição. Mas cada medo desses tinha um custo. O custo era a minha própria expansão. Eu estava encolhendo para caber, e toda vez que você se encolhe para ser aceito, você ensina ao mundo que aquele tamanho é suficiente. Foi quando eu comecei a observar meu próprio desconforto como sinal, não como fraqueza. Se algo me incomodava sempre, talvez não fosse exagero, talvez fosse desalinhamento. Se eu saía de conversas me sentindo drenado, talvez eu estivesse tolerando algo que não deveria. Se eu constantemente sentia que precisava provar valor, talvez eu estivesse no ambiente errado, ou com postura errada. Essa consciência foi desconfortável, porque significava que eu teria que agir, e agir implicava risco.
Mas o que eu entendi foi simples. Continuar aceitando menos também é um risco, só que silencioso, risco de passar anos em lugares que não refletem seu potencial. Risco de construir uma identidade pequena demais para o que você pode ser. E ali eu percebi, não era sobre os outros mudarem, era sobre eu parar de me negociar. A decisão de elevar o padrão não veio com raiva, veio com clareza. Eu não acordei um dia gritando que merecia o mundo. Eu acordei entendendo que, se eu continuasse aceitando menos, eu estaria ensinando todo mundo, inclusive a mim mesmo, que aquilo bastava. E não bastava. A primeira mudança não foi externa, foi interna. Eu parei de me explicar demais. Parei de justificar o que eu sentia. Parei de minimizar incômodos legítimos. Parei de rir de situações que me desrespeitavam só para não criar clima. Eu comecei a observar uma coisa simples. Quando alguma coisa me diminuía, eu não precisava me adaptar. Eu precisava me posicionar, e posicionamento não é agressividade, é clareza. Eu tive uma conversa que eu vinha adiando há meses, aquela conversa que você ensaia mentalmente no banho, no trânsito, antes de dormir. Eu sempre encontrava uma desculpa para deixar para depois. Dessa vez eu fiz sem ataque, sem drama. Só honestidade. Eu disse o que esperava. Disse o que não aceitava mais. Disse o que era importante para mim. O resultado? Parte do que eu temia aconteceu. Nem todo mundo reage bem quando você sobe seu padrão. Algumas pessoas se afastam, algumas oportunidades se fecham, alguns ambientes deixam de te acomodar, e é aí que muita gente recua. Mas eu não recuei, porque eu entendi algo essencial. Perder o que te oferece pouco não é perda, é espaço. Espaço para algo alinhado. Eu comecei a aplicar isso em tudo. No trabalho, eu parei de esperar reconhecimento implícito. Passei a comunicar resultado com clareza. Passei a negociar melhor. Passei a dizer não para demandas que não faziam sentido. Em relacionamentos, eu parei de aceitar a ambiguidade. Se não há clareza, eu não fico tentando decifrar sinais. Eu pergunto. Se não há reciprocidade, eu não insisto. Simples A, mais firme. E essa firmeza mudou minha energia. Quando você aceita menos, sua postura é hesitante. Seu olhar busca validação. Sua voz pede permissão. Quando você reconhece seu valor, sua postura se alinha. Sua fala fica direta. Seu silêncio deixa de ser carência e vira escolha. Eu parei de correr atrás de quem não corria comigo. Parei de implorar por atenção disfarçada de insistência saudável. Parei de provar valor para quem não estava disposto a enxergar. E, curiosamente, quanto menos eu implorava, mais eu era respeitado. Porque padrão autofiltra, filtra ambientes, filtra pessoas, filtra oportunidades. E isso pode parecer solitário no começo. Teve momentos em que eu senti vazio, espaços que antes estavam ocupados ficaram silenciosos, mas dessa vez o silêncio não era abandono, era reconstrução. Eu estava deixando de caber em lugares pequenos. E deixa eu desacelerar aqui porque isso é importante. Elevar seu padrão não significa se achar superior, não significa desprezar quem está em outra fase, não significa se tornar arrogante, significa parar de negociar aquilo que é essencial para você. Respeito, reciprocidade, reconhecimento justo, clareza e, principalmente, significa elevar o padrão que você exige de si mesmo. Porque não adianta querer mais do mundo entregando pouco internamente. Eu comecei a me perguntar diariamente: estou agindo no nível que eu quero ser tratado? Se eu quero respeito, eu me respeito. Se eu quero excelência, eu entrego excelência. Se eu quero compromisso, eu sou comprometido. Essa coerência fortalece sua identidade. E identidade forte muda tudo. Você deixa de aceitar migalhas porque sabe que consegue construir a própria mesa. Você deixa de temer perder porque sabe que consegue recomeçar. Você deixa de se encolher porque entende que seu espaço não é favor. É consequência do seu posicionamento. Eu não virei uma pessoa fria. Eu virei uma pessoa consciente. Eu ainda amo, ainda me importo. Ainda sou compreensivo, mas não sou mais permissivo com aquilo que me diminui. E talvez você esteja percebendo agora quantas vezes se adaptou demais.
Quantas vezes disse tudo bem quando não estava? Quantas vezes aceitou pouco por medo de ficar sem nada? Eu já fiz isso, mas hoje eu sei. Aceitar menos do que você merece é uma escolha repetida. E, como toda escolha repetida, ela constrói identidade. A boa notícia? Elevar seu padrão também é uma escolha repetida. Você começa pequeno, uma conversa honesta, um não necessário, um limite claro, uma postura diferente. No início pode dar medo, pode parecer arriscado, pode gerar desconforto, mas com o tempo algo muda por dentro. Você começa a se olhar com mais respeito e quando você se respeita, o mundo aprende a fazer o mesmo. Pare de aceitar menos. Não porque você é melhor do que alguém, mas porque você é responsável pela forma como sua própria história é escrita. E ninguém deveria escrever essa história com letras pequenas. Se você gostou do meu conteúdo, curta, comente, compartilhe com alguém que você também pode ajudar. Até o próximo vídeo.